Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar aqui sobre a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo e uma das empresas mais importantes da Bolsa Brasileira. Eu vou mostrar o que é que a empresa faz, quais são os seus resultados e os desafios, tá? E se a Vale pode ser uma boa para investir, tá? Primeiro ponto, né? O que é a Vale aqui, para vocês entenderem? Que eles têm nessa apresentação deles, que eles falam aqui que eles são líderes, né, na produção global de minério de ferro, níquel e cobre. Eles são o segundo maior em produção de minério de ferro. Ele representa aproximadamente 20% do mercado transoceânico, tá? Foi uma nota aqui de 2024. Ele é o maior produtor de pelotas de minério de ferro e ele é o sexto em produção de níquel e também é o 11º em reservas de cobre, tá? 20 bilhões de toneladas. A Vale, em resumo, né, a produção deles aqui de 2024 foi 328 milhões de toneladas de minério de ferro, 37 milhões de toneladas aqui de pelotas, 348 quilotoneladas aqui de cobre, 160 quilotoneladas de níquel. Então, assim, são resultados bem interessantes. Quando a gente vê aqui as receitas operacionais da empresa, né, líquidas, em 2024 foi 38,1 bilhões de dólares, tá? Eles têm uma dívida líquida expandida aqui em 31 de março de 2025 de 18,2 bi, tá? 100% de energia renovável no Brasil. O EBITDA, né, pro forma em 2024 deu 15,4 bi. O Capex em 2024 foi 6 bi. Ele é líder da indústria aqui. E aí, aqui quanto foi pago em dividendos e juros sobre o capital próprio em 2024. Então a gente vê que foram 3,9 bilhões de dólares. Os principais mercados aqui por receita. Então 49% aqui da receita é da China, tá? Vem da China. Você tem aqui 18% da Ásia e China, 12% Europa, 11% América do Sul, 3% Oriente Médio, 3% América do Norte, 4% aqui América do Norte, resto do mundo, eu acho que é os 3% aqui. 0,4 bilhões desembolsados em recompra de ações em 2024, uma força de trabalho aqui de 64 mil empregados diretos em 2024. E descaracterização completa de 17 e de 30 barragens em 31 de dezembro de 2024, beleza? A Vale, não sei se vocês sabem, mas ela tem aqui, ela foi criada em 1942, era chamada de Companhia Vale do Rio Doce, tá? Ela tem presença aqui em mais de 30 países, a gente consegue ver nesse mapa aqui, deixa eu mostrar para vocês, dar um zoom aqui, ó. Ela tá aqui na Austrália, Indonésia, Japão, China, Índia, Omã, Malásia, Singapura, eu não sei qual é esse aqui, Arábia Saudita, Países Baixos, Reino Unido, Suíça, 6 minas subterrâneas aqui no Canadá, nos Estados Unidos, no Peru, no Brasil, na Argentina, no Chile, então são várias aqui. Aqui também tem dizendo quais são essas categorias, né? Parte de exploração, de joint venture, de escritórios, de sede, a operação, porto, ferrovia e mega hub. A gente consegue ver que a sede deles aqui é no Brasil, então aqui eles têm tanto o mega hub, como tem a sede, como tem escritórios, como tem ferrovia, como tem porto, tem joint venture, tem exploração e tem operação, tem tudo aqui no Brasil. Em outros, aqui, por exemplo, a Argentina, ele só tem escritórios, no Chile só tem escritório e exploração, no Peru tem escritório e exploração, então você vê que o Brasil é o mais completo de todos. A China aqui, por exemplo, só tem escritório, então, enfim, e aqui também, no Brasil, eles colocam aqui as informações. A principal aqui, principais em operações, né, em percentual da força de trabalho, a gente tem 90% aqui no Brasil, que é justamente onde eles fazem a maior parte da extração aqui. Obviamente, para os outros mercados, eles vão fazer mais vendas, né? Por exemplo, na China tem escritório, então para lá eles vão fazer a venda desse minério, né? Então, 90% do trabalho é no Brasil, 5% é na Ásia e 5% na América do Norte, beleza? Aqui, explicando no Brasil, né, tem um sistema norte, que é ali em Carajás, e tem o Porto de Ponta da Madeira. Aqui a gente tem o sistema sudeste, que envolve aqui o Porto de Tubarão, quadrilátero ferrífero, Porto de Itaguaí, Porto de Iguaíba, além do quadrilátero ferrífero. Aqui, né, base acionária bem diversificada, eles estão aqui já no novo mercado, tem um padrão de governança corporativa mais elevada, a Bolsa de Valores eles estão aqui como a B3, como Vale 3, na B3, e lá no NYSE, né, eles estão como Vale, tá? Então, internacionalmente, você também consegue comprar. A composição dos acionistas, né, 6% tesouraria, 8,7% Prev, 6,3% Mitsui e Co, 5,9% a BlackRock e 73,1% são outros aqui, beleza? Nas melhores práticas de governança, a maioria de membros independentes do conselho, todos os membros do conselho não são conselheiros executivos, presidente e vice-presidente do conselho são eleitos pelos acionistas, comitê de auditoria e riscos compostos inteiramente de conselheiros independentes, papel de lead independente director e comitê de nomeação define os indicadores do conselho de administração, beleza? Aqui parte de conselho e aqui tá a jornada deles, tá? A gente consegue ver na apresentação deles, na fundação da Vale do Rio Doce, inauguração em 1942, inauguração do Porto de Tubarão, descoberta de Carajás foi em 67, primeira produção de Pelotas em 69, enfim, e aí você vai vendo toda a evolução, aquisição da Inco, aqui em 2000 eles tiveram o início das operações em Oman, depois foi que eles tiveram a mudança aqui, né, para um novo mercado, aí se chama um Vale, enfim, e agora eles têm um projeto aqui, que é esse projeto de Vale 2030, tá, que tem vários planejamentos deles aí, em que eles estão, justamente, todo esse trabalho que eles estão evoluindo aqui é nesse projeto aqui para 2030, beleza? A Vale hoje, né, é uma empresa focada com dois negócios únicos e irreplicáveis, que é soluções de minério de ferro e metais para a transição energética, tá? Aqui a gente tem, né, da mina ao cliente todo o processo, né, desde a exploração, né, até o uso do minério na siderúrgica,
siderurgia, e aqui a gente tem os principais produtos de minério de ferro, né, da Vale, que é os finos de Carajás, né, baixo contaminantes, produzidos nas minas do Sistema do Norte, 65% de ferro, a Brazilian Blend Fines, 62% de ferro, baixo alumínio, alumina, né, produzido a partir de mistura dos finos, do Carajás e tudo mais. Tem algumas informações aqui bem genéricas para mostrar para vocês, né. Aqui tem a Vale opera 3 sistemas de produção de minério de ferro no Brasil, incluindo minas, usinas de beneficiamento, ferrovias e portos, né. Então você vê aqui que está a parte aqui no Pará, o Sistema Norte é Pará, Maranhão, e você tem um sistema Sudeste que envolve ali Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, beleza? Aqui são os 3 sistemas de produção de minério no Brasil, aqui são os complexos, tá? Aqui a quantidade de plantas, de pelotização e tudo mais, beleza? Além disso, a gente tem aqui os desempenhos da empresa, tá? Então, quando a gente chega aqui nos desempenhos, eles até trazem aqui um exemplo sobre uma descrição breve aqui sobre esse Vale 2030, né? O que eles estão aqui projetando, então, né? Cultivando relações institucionais, gerando impacto positivo, garantindo mais confiança, referência em segurança, excelência operacional e tudo mais. Tem várias informações aqui específicas sobre esse projetinho aqui deles. Aqui eles trazem, por exemplo, inclusive, sobre esse projeto, as reduções que eles estão trabalhando. Então, por exemplo, lesões registráveis de alto potencial. Então, está diminuindo o número de lesões, né? De acidentes ali com o ambiente de trabalho. Então, isso aqui é uma projeção da empresa de melhorar, né? Justamente sua operação e tudo mais, e trazer mais segurança, né? Você também tem aqui um desempenho sólido, que é um crescimento da produção do minério de ferro. Comparando ali o segundo trimestre de 2024, né? Cresceu 4% para o desse ano. A produção de níquel cresceu mais de 44% e a produção de cobre cresceu mais de 18%, tá? Aqui também é um programa do Novo Carajás, que vai acelerar o crescimento aqui de cobre, que é a obtenção da licença prévia do projeto vai acabar. Aqui, qual a capacidade, né? Qual o CAPEX aqui esperado. E a ideia aqui é que tenha um início ali no primeiro semestre de 2028, tá? Então, estamos aí há uns 3 anos, 2 anos e meio aí, vamos dizer, no início desse trabalho, beleza? A melhora consistente aqui de competitividade dos custos, né? Então, eles estão conseguindo aqui reduzir, comparado com seus parceiros, né? Cada vez mais esses custos aqui. A diluição dos custos fixos conforme a produção aumenta, programa de eficiência, programa de desespecificação, pioneirismo em transparência de riscos e oportunidades relacionadas ao clima. Até isso é um ponto importante, não sei se vocês já sabem aqui, mas deixa eu até trazer para vocês aqui no mapa, que a Vale, ela teve 2 questões importantes aqui, que é sobre aqueles problemas, os colapsos de barragem, né? Então a gente teve ali em 2015 colapso da barragem da Samarco, e a gente teve aqui também um colapso da barragem de Brumadinho, que foi aqui em 2019, beleza? Então teve esses 2 pontos aqui que foram muito fortes aqui, né? Obviamente acidentes assim, tristes, né? Bem ruins, na verdade, né? Várias pessoas acabaram ali morrendo com isso, enfim, mas óbvio, tá tudo aí na justiça, alguns já devem ter resolvido, mas são pontos importantes, e aí vão de encontro com essa melhoria aqui que eles estão aplicando, justamente de não só ter mais segurança, mas também transparência aqui de riscos e oportunidades, tá? Também para você poder ter mais clareza, ver como é que funciona aqui, como é que eles estão gerenciando esses riscos, né? Nas minas, né? Enfim, que estão sendo trabalhadas. Então isso aqui é importante trazer para vocês, porque realmente são pontos de atenção, né? Quando você mexe com algo de alto risco, né? Precisa ter um controle muito grande, né? De segurança, para tudo mais, beleza? Bom, além disso, aqui a gente tem a demonstração consolidada deles, em que o lucro bruto, né? Na verdade, aqui chegou. Deixa eu trazer o lucro líquido, que é mais fácil. O lucro líquido aqui no ano passado, né? Foi 14 bi e 586, e agora o lucro está em 18 bi 187. Aqui a gente pode dizer, né? Que tem uma redução de lucratividade, né? Comparado com o do ano passado. Mas se a gente compara aqui também os custos, né? Dos produtos vendidos e serviços prestados, também teve um aumento, né? Aumentou aqui em torno de 1 bi 300, tá? Só dos custos aqui de produtos vendidos. Mas ainda assim, até o bruto, você vê aqui que no ano passado foi 18 bi e esse ano foi 15 bi. Então, de toda forma, tem aqui uma redução, né? Não vou dizer que é uma redução tão grande assim, tão impactante, mas teve uma redução aqui, né? Teve uma redução aqui nos resultados que pode ter um certo impacto aqui para a empresa, beleza? Em termos de preços, né? A gente tem a Vale aqui sendo negociada a 55,40, né? Se a gente for imaginar aqui, ó, num período de um ano aproximadamente, né? A Vale, ela tava ali em 66,37 em meados do ano passado. E se a gente for, né, analisar aqui, ó, hoje ela tá aqui, deixa eu remover esse desenho. Hoje ela tá aqui com aproximadamente 15% de queda comparado com o ano passado, tá? Então, é um resultado que talvez, né, obviamente essa questão da lucratividade tem feito esse resultado aqui ser um pouco mais abaixo, mas a gente vê que ainda assim é uma empresa que ela é consistente. Até pelos relatórios elaborados dela, né, a gente nota tudo isso, né, todo esse trabalho que a empresa está fazendo aqui, né? Sempre é importante a gente estar acompanhando as notícias para ver o que está acontecendo, né? Nas últimas notícias aqui, por exemplo, né, a Vale diz que não foi possível acordo sobre ferrovias dentro do prazo para repactuação. Aqui um outro, né, do Money Times, a Vale não chega a acordo, é a mesma informação. Envolver-se sobe mais de 1,5% a mega operação sobre o setor de combustíveis e tudo mais. Aqui, para a gente ver um pouquinho o histórico, né, da Vale, então a gente tem a cotação dela aqui, a variação dela em 12 meses está negativa, né, então teve uma pequena desvalorização, o PL dela em 8,68, o PVP está 1,17, então está um pouco acima do seu valor patrimonial, e o dividend yield dela aqui 8%, o que é bom,
bom, tá? Acima de 6% já são valores muito bons. Quando a gente compara aqui a rentabilidade ano a ano, a gente vê que nos 10 anos, em 10 anos, para quem tinha ela 10 anos atrás, teve aí um crescimento de mais de 48%, 482%. Em 5 anos, teve 52%. Então, são resultados muito bons para a empresa. Óbvio que nos últimos 2 anos para cá, a gente vê que não teve resultados tão satisfatórios ali, mas é uma empresa que é consistente, que é muito grande, né? Em termos aqui, ó, quando a gente vê o payout dela, ela paga em torno de 60%, 70% aqui de payout. Então, tira muita parte da lucratividade para repassar aos acionistas. Até por isso, se tem um valor muito alto de dividendo, né? Se você comparar também com os outros anos, ó, o ano passado foi 9,81, outro ano 7 e pouco. Então, é uma empresa que ela é muito consistente no nível de dividendos. Óbvio que isso aqui, um payout dessa magnitude, você afeta muito a sua lucratividade, né? Porque você tira bastante ali da lucratividade da empresa, né? Que poderia ser feito reinvestimentos e tudo mais, mas traz isso aqui para a mão do acionista, o que acaba sendo muito bom, né? Óbvio que a Vale, a gente tem uma questão de risco, que é o seguinte: primeiro, ela tem uma dependência muito grande do mercado chinês, porque ele é o maior comprador, né, do minério de ferro. Óbvio que agora vai ter umas obras grandiosas lá na China que vão necessitar bastante ali de minério de ferro, mas essa dependência grande, obviamente, deixa ele muito exposto a um local em específico, tá? Então você imagina, vamos dizer que caso saia alguma coisa de taxação entre Brasil e a China, por exemplo, que a gente sabe que é mais difícil de acontecer, mas caso aconteça isso, tenha uma certa influência, a gente acaba tendo um problema muito grande para a Vale, porque realmente é o maior, né, o maior consumidor ali. Então, você ter dependência de um mercado só limita bastante aqui a Vale, tá? A gente também tem as questões ambientais e de governança, né, após os desastres ali da Mariana de Brumadinho, que acaba gerando também um problema, porque agora você tem tanto essa questão ambiental, que tudo isso tem um custo bilionário de você recuperar a fauna e a flora. Então, tudo são investimentos que eles precisam fazer para isso e também para evitar que outras barragens não sofram também com isso, tá? Ele também tem a necessidade de maior investimento em sustentabilidade e diversificação, até porque, né, é o projeto deles ali para 2030, tá? E ela tem uma competição global com mineradoras como Rio Tinto e a BHP, beleza? Quando a gente vê aqui a dívida líquida dela por EBIT está em 1,52, não é tão grande a dívida assim, se a gente, né, analisar os números, né? Talvez sempre se mantenham nessa média aqui. Agora está um pouco mais do que os outros períodos, né? Então, em 2021 foi o menor período ali em que eles estavam, mais recente, né, nos últimos 5 anos, mas isso aí vem subindo ao longo do tempo aqui, piorando um pouquinho esse cenário para eles. O ROI, ele está em 13,52, então assim, já chegou a estar em 63% em 2021, obviamente era o melhor momento deles. Em 2022 também estava de certa forma razoável, mas já vem em queda. 2023 uma queda mais absurda ainda, e agora tá chegando nesse nível aqui. Ano passado estava em 15% e agora está indo para 13,52. Então assim, tem resultados consistentes? Tem dividendos bons? Tem lucratividade boa? Tem, mas está em queda. Então, até deixa eu ver aqui se a gente vê nos gráficos, a gente consegue ver esse acompanhamento aqui e essa queda, né? Até aqui no checklist, né, que o investidor 10 faz, ó, a empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos? Não apresentou. A empresa nunca deu prejuízo? Já chegou a dar prejuízo. A empresa apresentou crescimento nos últimos 5 anos? Não, porque na verdade está caindo, tá? Quando a gente vê aqui, ó, em 10 anos, né, o maior período em que foi pago aqui dividendos foi 2021, obviamente, porque foi o período em que eles mais repassaram. 2022, 8,53, 2023, 7,87, 9,81 e agora 8,22. Quando a gente vê aqui nos gráficos, tá? A gente vê o lucro líquido, tá? Então, em 2020 eles tiveram 24 bilhões de lucro líquido e o payout era 40%. Dividendo aqui e dividend yield foi 2,75. Em 2021, o lucro saltou aqui de 24 bilhões para 121 bilhões, né? Então, foi um crescimento provavelmente logo ali, vamos dizer, na metade da pandemia, em que talvez aumentou-se ali a questão de construção civil e tudo mais. Então, aumentou muito esse consumo, né? E aí, até eles pagaram um payout aqui de 54%, deu 18% de dividendo. Então, foi muito bom esse período aqui para Vale. 2022 já começa a diminuir um pouco mais essa venda ali pela Vale, né, dos produtos, enfim, e o aumento de receita e lucratividade. Eles também diminuíram um pouco o payout, então o dividendo também caiu. Já em 2023, com o lucro bem abaixo aqui, quase metade de 2022, o payout teve que subir para melhorar aqui a margem de dividendo que era repassada aqui para os acionistas, né? Em 2024, o lucro líquido ainda seguiu caindo. Em 2025, tá mais ou menos na mesma faixa aqui, até esse exato momento aqui, igual ao do ano passado. Se ela tá até esse momento igual ao do ano passado, possivelmente ela deve ser maior do que de 2024. Então, isso já mostra uma recuperação aqui também, né? Mas ainda assim tem a dependência lá com a China, tá? Então, realmente acaba se expondo aqui. Aqui um exemplo simples: se você tivesse aqui R$ 1.000 na Vale, né? Você teria R$ 1.525, tá? Nesses 5 anos, o que é um resultado até bom, satisfatório. Óbvio que seria menos do que você tem no IVVB11, menos do que tivesse ali aplicado no IDIV, menos do que estivesse no CDI, menos que estivesse no IBOV, menos que estivesse ali atrelado ao IPCA, mas, né, ainda assim são valores bons aqui. E aqui a cotação entre a Vale e o minério de ferro. Então você vê que eles andam bem juntas, né? Porque obviamente a maior produção deles é de minério de ferro. Então a gente vê aqui, né, esse entorno aqui, né, qual que é a diferença entre o minério de ferro e o preço da Vale, né? A Vale está sempre um pouco mais acima aqui do minério de ferro, então ela sempre está acompanhando aqui o minério de ferro, beleza? Mas é uma empresa bem consistente aqui, e é bem importante da gente analisar isso aqui. Então eu já mostrei para vocês todas essas informações. Qual que é a perspectiva futura aqui quando a gente fala de Vale, tá? A perspectiva futura da
Vale é que eles tenham, né, mais investimentos, né, na parte do minério de ferro de alta qualidade para ter uma menor poluição, uma diversificação aqui para níquel e cobre, essenciais para a transição energética, né, baterias, a parte de carros elétricos e tudo mais. ESG cada vez mais central na estratégia da Vale, potencial de valorização, né, se houver retomada forte na economia chinesa. É bem esperado ali que vai ter uma retomada muito boa na China por conta de um projeto grande bilionário que eles estão lá nessa produção, tá? Mas cabe aí ficar atento a isso, tá? Porque se só a China ainda continua sendo o mercado focal, né? Se a gente vê aqui nos principais mercados, a China é 49%, então metade da sua receita é toda da China. Então você está muito atrelado a isso. Tudo bem que você tem aqui outros percentuais que estão aqui, a Ásia, você tem a Europa, a América do Sul, aqui no Brasil, né? Você tem o Oriente Médio, você tem o resto do mundo, você tem a América do Norte, mas são percentuais bem menores. Então, essa dependência atrelada à China é um ponto muito importante da gente estar acompanhando, justamente das conversas aí, até parte política que pode ter influência ou não, mas a gente sabe que a Vale é uma gigante global, ela é essencial aqui para a nossa economia brasileira, é uma ótima pagadora de dividendos, mas é altamente cíclica, né? Então, tem esses riscos ambientais e regulatórios, né? Mas assim, a pergunta aqui que eu posso fazer é, você investe em Vale 3, né? Você acredita ainda que a Vale é uma boa empresa para longo prazo? Então, você deixa o comentário aqui embaixo, tá? Não esquece de curtir o nosso vídeo, tá? Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente aqui a trazer mais notícias para vocês, beleza? Obrigado e até a próxima.